Boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de setembro de 2020 e nós estamos aqui reunidos no Grupo de Estudos Arte e Filosofia, que é um projeto de extensão meu, da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Renata Camargo Sá, eu sou professora da UF, e hoje, em parceria com o Centro de Estudos, o CAEC, que é o Centro Internacional de Altos Estudos em Estética. Só um minuto, mais gente chegando. E hoje a gente tem o prazer de receber o professor Jacques Poulan, que vai dar uma palestra sobre a situação neoliberal do mundo, né? E essa mentalidade neoliberal. E, no final, a gente tem um tempo para fazer algumas perguntas. Então, eu vou repetir o que eu tinha falado antes, para quem chegou agora, que eu gostaria que desligasse os áudios, aliás, o áudio não, né? O microfone, para que não dê ruído de fundo. E queria agradecer ao professor Jacques Poulan pela presença hoje e a todos que estão aqui, né? A alguns amigos, alguns colegas, alguns ex-professores, como Evandro, e estou muito feliz de estar todo mundo aqui. Ao Auro, nosso colega da UF. Então, eu passo a palavra agora para o professor Jacques. Jacques, you can start if you want. Merci à vous tous qui avez accepté de participer à notre rencontre. Donc, ce que je voulais dire aujourd'hui, donc, c'est expliquer un peu la façon dont le capitalisme avancé a un esprit, même si on peut en douter, et que c'est la façon dont il se pense qui a amené des événements qu'on n'attendait absolument pas et qui sont les suites de cet esprit capitaliste avancé. Je voulais rappeler que le capitalisme tient à une maximisation du bien-être, distribution du bien-être à tous, avec comme côté idéologique la volonté de respecter la liberté de tous et produire donc le maximum de biens, le distribuer au maximum et corriger aussi ces erreurs dans la distribution des bénéfices des biens. Et c'est cela qui a été l'héritage d'Adam Smith comme moraliste du bien-être des hommes lorsqu'il est devenu économiste. Donc, l'idée morale de Smith était donc de faciliter le bien-être pour tous, d'abord dans la morale et ensuite de rendre concrète cette volonté de partage des biens dans la vie pour assurer le bien-être de tous. Le capitaliste s'est mis à jour en répétant comme expérimentation sociale le mouvement de l'expérimentation scientifique. Então, que o capitalismo, né, ele se atualiza repetindo a experimentação que a ciência faz, o tipo de experimentação que a ciência realiza, né, experimentação científica. Pour savoir comment maximiser les bienfaits, eh bien, il a expérimenté les désirs, les croyances de l'homme dans une sorte d'expérimentation totale. Então, para
realizar essa maximização da experiência do homem, né? Então ele retoma o desejo, o désir et des croyances, e crenças como experimentação total, se fosse uma experiência total, uma experimentação, processo de experimentação total. comme le scientifique expérimente le consensus du monde visible avec ses hypothèses, eh bien, il s'est basé sur le consensus avec autrui. Como o cientista experimenta, né, o consenso do mundo através da sua hipótese, né? Então o cientista aplica a hipótese ao mundo e o mundo responde. O sistema capitalista faz a mesma coisa, né? Ele joga uma hipótese e espera a resposta do interlocutor, né? Donc, c'est comme le porte-parole du consensus d'expérimentation de l'homme, qu'il a acquis toute sa valeur par opposition au régime d'autorité. É como porta-palavra? Não, é porta-voz. Porta-voz, exatamente. Agora me perdi. É como porta-voz do... então, que porta-parole du consensus. Do consenso que o capitalismo... Agora, eu me esqueci, mas a ideia é mais ou menos assim, como porta-voz do consenso, né, o capitalismo ele se realiza como um lugar dessa experiência total. À partir des années 90, le capitalisme nord-américain a apparu amener l'humanité à sa destination philosophique, à son bonheur. Então, a partir dos anos 80, né, o capitalismo norte-americano apareceu como essa resposta do consenso para levar todos essa experimentação total, né, a felicidade, a ideia de felicidade. Anos 90. Anos 90, desculpa, vamos. Mais en même temps, il a dû affronter la falsification de son but dans des expériences massives, d'échecs massifs. Ao mesmo tempo, ele teve que enfrentar, então, a experiência de seu fracasso massivo. Dans le renforcement de l'inégalité sociale, Pardon? dans le renforcement de l'inégalité sociale, Então, isso no reforço da desigualdade social, dans l'exportation de la paupérisation dans les pays en voie de développement, né, exportando, né, a pauperização dos países em desenvolvimento, dans la montée d'agressivité raciste donc entre ces populations, então o crescimento do racismo, né, entre a sua própria população, et donc dans des explosions de haine qui ont provoqué une insécurisation maximale. Então, essa explosão de ódio que provocou essa insegurança num nível maximal. Et on sait que le phénomène le plus évident a été l'exclusion des exclus. O fenômeno mais evidente foi a exclusão dos excluídos. Parce que c'est dans ce phénomène que ces exclus ont perdu non seulement leur droit de voter, mais tous leurs droits civiques dès lors qu'ils n'habitaient plus dans un lieu légalement agréé. Então, essas pessoas excluídas perderam não só seu direito de voto, mas também o direito de habitar, de morar, de estar nos lugares onde eles ocupavam, né?
Et donc, on a commencé à douter de ce consensus qui devait faire passer donc l'humanité à un stade de justice reconnaissable comme tel par tous. Então, nós começamos a duvidar desse consenso, né, como essa característica, como se fosse uma justiça universal, né, que estivesse um pouco distribuída de maneira universal. Assim. Mais ou menos essa ideia. Mais cet échec complet était déjà dans la charte de consensus entre les entreprises, les salariés et ceux qui bénéficient des travaux des entreprises. Então, esse fracasso, né, já estava nessa carta de consenso e nesse documento, né, digamos assim, de consenso entre os donos das empresas, os trabalhadores e o Estado. Né? Parce que l'entreprise, du point de vue des actionnaires, elle doit rentabiliser au maximum les investissements. Porque as empresas, do ponto de vista dos acionistas, têm que rentabilizar ao máximo o lucro, né, assim, o ganho. Mais elle doit faire baisser tous les prix pour se soumettre aux attentes des consommateurs. Então, ela tem que fazer baixar todos os preços para se submeter às expectativas dos consumidores. Et donc la promesse de considérer les salariés comme des citoyens à part entière ne pouvait pas être tenue. Então, essa promessa de considerar o trabalhador como na sua totalidade, né, não era impossível você manter essa promessa, né? Et les entreprises ont été obligées de donner des salaires qui ne pouvaient plus permettre de vivre. Então, as empresas começaram a dar salários aos trabalhadores que simplesmente não permitem os trabalhadores de viverem. Mais le libéralisme classique des années 60 avait pourtant une solution à cette paupérisation généralisée. Mas o liberalismo dos anos 60 tinha entretanto, uma solução para essa pauperização generalizada. Et par opposition à la pauvreté qui avait aussi lieu en Union soviétique, eh bien, les États d'Amérique du Nord avaient inventé les droits économiques. Então, em oposição à pauperização que havia na União Soviética, né, os Estados Unidos inventaram, os États-Unis ont inventé les droits économiques. Os direitos econômicos. Pour pallier à la paupérisation, ils ont inventé le droit à l'éducation, le droit au logement, le droit à la retraite et puis le droit à la santé de telle façon qu'ils rendaient concrets les droits parce que justement ils devenaient économiques et ils permettaient de voir que la justice sociale était produite par ce capitalisme qui se corrigeait lui-même. Então, eu vou traduzir a partir do final, né? Então, é como se o capitalismo, todo o direito ao alojamento, o direito à aposentadoria, o direito à saúde, fosse dado pelo capitalismo, né, na sua própria lógica. O capitalismo, por uma questão econômica, ele permite, então, digamos, amenizar a pobreza, fornecendo esse direito econômico, assim, ou seja, na medida que você tem uma possibilidade de ter acesso econômico, o capitalismo fornece uma economia que permite que você tenha acesso a essas coisas. Mais les États-Unis, appauvris par la guerre du Vietnam, ont dû renoncer pendant les années 70, pas à pas, à cette correction. Então, os Estados Unidos, empobrecidos pela guerra no Vietnã, nos anos 70, tiveram que ir desistindo pouco a pouco dessa correção. Et il a masqué
son incapacité à faire voir une justice égalitaire, il l'a masqué en affichant un moindre engagement de l'État dans la vie sociale et économique. Et Então, ça, c'est ele un libéralisme. Pardon. ele mascarou, né, o capitalismo americano mascara essa impossibilidade de manter esse bem-estar social, criando, então, esse discurso do neoliberalismo, né, dizendo, o Estado, tirando o Estado, então, tirando essa responsabilidade do Estado e inventando a retórica, não inventando, né, mas estimulando essa retórica neoliberalista. Mais comment pouvait-il vendre son échec? Como ele poderia vender, então, esse fracasso, né, o seu fracasso? C'est dans les processus même de justification qu'il a utilisés. Então, está no próprio processo, dans le processus de justification. Está no processo mesmo de justificação que ele utilizou. Então, ele conseguiu fazer passar vender essa imagem através do próprio sistema de justificação que ele colocou em funcionamento. Il a pu donc masquer son échec dans la mesure où il rencontrait les mêmes difficultés que le modèle scientiste, pragmatiste qu'il utilisait. Então, ele teve que mascarar o seu insucesso da mesma maneira que o modelo que era utilizado do capitalismo, que era esse modelo cientificista, pragmatista, também fracassava e também tinha que usar esse mascaramento, né? Parce que dans l'expérimentation scientifique, d'un point de vue pragmatique, c'est toujours le monde qui a le dernier mot. Então, nesse tipo de sistema, né, da experimentação pragmática da ciência, é sempre o mundo que tem a última palavra. Parce que le scientifique fait parler le monde en lui faisant vérifier ses hypothèses. Porque o cientista faz falar o mundo, né, faz o mundo falar de acordo com as suas hipóteses, fazendo com que o mundo verifique, assim, positivamente as suas hipóteses. Mais si il a 87 hypothèses contradictoires qui sont toutes vérifiées, alors il a 87 mondes vérifiés. Ou seja, se ele tem 87 possibilidades, hipóteses de representação do mundo, então ele vai ter 87 respostas diferentes verificando essas 87 hipóteses. Et donc, il ne sait plus lequel est le monde réel, et on a un phénomène qu'on peut appeler autistique. Un phénomène qu'on peut appeler autistique. Autisme. Então, ele não sabe mais qual é o mundo real, né? Porque não tem tantos mundos, quantas perguntas possíveis, quantas hipóteses possíveis. E aí, o Pullman diz que esse é um processo autístico, né? L'enfant autistique a la capacité de se rendre incapable de percevoir le monde. Que a criança autista, né, ela tem essa capacidade de se tornar, ela não conseguir perceber o mundo, fazendo com que ela tem essa capacidade de tornar o mundo invisível para ela. Et pour le scientiste pragmatiste qui fonde le libéralisme, eh bien, il devient aussi aveugle puisqu'il ne peut pas choisir quel est le monde réel parmi tous les mondes contradictoires qui valident ces hypothèses. Então, por esse modelo científico que funda, né, o próprio capitalismo neoliberal, ele também se torna cego porque ele não tem condição de escolher entre os mundos possíveis que ele produz. Et lorsque l'expérimentation scientifique devient la forme de vie sociale, elle produit le même aveuglement au niveau de la société.
quando a experimentação científica se torna... pardon, j'oubliais, là, j'ai perdu Quand la ligne. la forme de vie scientifique devient forme de vie sociale, Oui. elle produit dans l'expérimentation de l'homme le même aveuglement. Então, quando a experimentação científica se torna experimentação social, ela produz o mesmo tipo de cegueira que a ciência tem, a ciência nesse sentido pragmático, né, na sociedade. Et donc, on a une même complexification de la façon de transformer les produits, de les ajuster aux besoins des hommes, mais c'est seulement la méthode et les procédures qui valent pour justifier donc à chaque fois ils rencontrent un consensus. Mais les consensus peuvent être aussi contradictoires entre hommes qu'ils l'étaient au niveau de la science. Então, eu vou retomar do final da frase. Então, a ideia do consenso, né, que se torna tão difícil, tão impossível, tanto na sociedade quanto também na ciência, ao utilizar esse modelo científico esse modelo científico da ideia pragmática da ciência, modelo pragmático da ciência, para produzir o consenso na sociedade. Et plus on a d'entreprises, plus on a de complexification de la vie sociale, plus on a de vision scientifique de cette vie, et moins on sait comment la maîtriser. Então, mais nós temos as empresas interferindo na vida social, mais nós temos esse modelo científico agindo, mais nós temos essa impossibilidade de saber como agir. Et donc, cette injustice, elle apparaît, l'injustice produite de façon aveugle, et parce que le contrat entre entreprise et salarié est mal ajusté, eh bien, cette façon de faire produit une sorte de nécessité de jouir de tous les biens, mais produit aussi un manque donc chez ceux qui ne peuvent pas accéder à ce paradis terrestre. Le consensus devient aveugle, mais il nécessite une complexification des procédures pour se justifier. Então, o consenso ele se torna cego, né? Ele não tem condição. E ele se justifica, ele continua se justificando nesse procedimento do capitalismo, das empresas. Et donc, le seul effet visible, eh bien, c'est justement l'effet d'injustice. Então, o único efeito visível é o efeito da injustiça. A única coisa que a gente pode ver é justamente o produto disso sendo a injustiça. Mais c'est une injustice qui présuppose une sorte de consensus aveugle. Mas é uma injustiça que pressupõe esse tipo de consenso cego. Et on a donc puisque la vie n'apparaît pas, la vie sociale n'apparaît pas justifiable, et donc on aura une sorte d'accusation de l'Occident comme produisant la haine et produisant l'injustice, non seulement dans les pays développés, mais sur la terre entière. Então, como a vida social não parece mais justificável, sob esse ponto de vista, vai começar essa acusação, então, em direção ao Ocidente, dirigida ao Ocidente como esse lugar de produção de todos o ódio, de todos esses desastres, não só no próprio Ocidente, mas no mundo inteiro. Alors, mon argument est que cette façon de procéder, de faire parler le monde, de faire parler la nature des hommes, en désir, en croyance
et en satisfaction, eh bien, elle se fait en rejetant le jugement de vérité sur ce qui est à la source de la construction de ces mondes. On ne peut plus juger des résultats parce qu'on a rejeté au départ le jugement des participants. Então, a ideia é que nós não temos mais como julgar os resultados, porque nós nos eximimos de julgar os resultados desse processo de consenso cego, porque justamente nós nos eximimos de julgar. É mais ou menos essa ideia, assim, me perdi um pouco, assim. Porque o consenso é sempre criado em torno desses três elementos que o Poulan falou, que é o desejo, a crença e a satisfação. Então, na medida que isso entra numa espécie de consenso cego, nós nos eximimos do juízo. Et on essaie donc l'esprit capitaliste avancé, il essaie justement d'éveiller un jugement de justification et un accord vis-à-vis de ces produits dans les réactions à la fois nationalistes et populistes. Então, essa abstenção de julgar então, dentro desse modelo que ele colocou, né? Então, você cria essas hipóteses que você joga para o mundo, joga para a natureza, esse é o argumento do Poulan, e aí você cria essa realização de desejos, de crença, de satisfação, e nós nos eximimos de julgar, de construir juízo justamente sobre o que está na frente, o que está participando aí que está na nossa frente. Então, alors, la conséquence, c'est que... La conséquence, c'est nationalisme et populisme. Então, a consequência dessa abstenção do juízo leva ao nacionalismo e ao populismo. Você também... Parce que les PDG des multinationales semblent plus puissants que les décideurs des États-nations, alors on a une nouvelle façon de se protéger contre ce qui apparaît une domination d'un consensus étranger. Então, como os CEOs, né, das multinacionais, eles aparecem como mais poderosos do que os próprios Estados-nações, nós nos situamos num lugar assim de impossibilidade de nos protegermos assim dessa. Et donc il y a un retrait dans le nationalisme pour un protectionnisme, mais qui doit faire oublier les échecs internes au capitalisme. Então tem retorno, tem como se o nacionalismo, na verdade, se recuasse por uma espécie de protecionismo. Le nationalisme recule vers un protectionnisme pour ne pas être mangé par le reste du monde. Justamente para evitar que seja consumido por esse processo do capital globalizado. Celui qui a vu, il pouvait réconcilier les peuples donc avec les échecs du capitalisme a été donc Steve Bannon, et pour faire fonctionner le consensus cette fois par l'intermédiaire donc des médias, donc Cambridge Analytica et Facebook, ou bien donc pour les États-Unis dans les élections, ou bien donc le WhatsApp au Brésil en 2018.
Então, essa conciliação, então, do povo com o fracasso do capitalismo é um produto, né, quem levou isso a cabo agora recentemente é o Steve Bannon, né, por intermédio da mídia, seja a mídia influenciada por essas empresas como a Cambridge Analytica ou o WhatsApp, no Brasil, no caso do Brasil. Mais ce genre de réaction a été déjà utilisé de façon dramatique au XXe siècle par le national-socialisme allemand, par le capitalisme d'État soviétique, par les guerres interethniques en Yougoslavie et aujourd'hui par le terrorisme. Então, esse mesmo tipo de processo já foi realizado pelo nazismo, pelo fascismo, pela União Soviética, pela guerra interétnica na ex-Iugoslávia, né? E mais recentemente pela guerra contra o terrorismo. Et c'est très difficile à déchiffrer la plupart du temps parce qu'on pense avec les scientifiques des sciences humaines de façon purement descriptive. Porque é difícil de tentar entender esse processo, porque a gente pensa como os cientistas sociais, nós pensamos de maneira puramente descritiva, ou seja, descrevemos os fenômenos, mas simplesmente não entendemos a causa disso. Et pour retrouver la dynamique qui produit nationalisme, populisme et terrorisme, il faut rechercher dans l'anthropologie des mouvements de réponse à ce qui était considéré dans les sociétés d'alors comme une catastrophe complète. Então, para entender isso, tem que procurar nessa antropologia